Não adotou, tu tá sendo boazinha, né? Na verdade, ela montou uma quadrilha. Mas Ela formou uma a quadrilha. ideia, a assessoria dela vendeu para Ela era- do programa, É. a moça boa que adotava criancinhas. E geralmente oferecendo na época natalina, né? Eu achei tudo muito estranho, mas não tinha Não, ela era uma instituição, né? Ela- Só de você achar estranho, eu já te dou parabéns, porque ela Eu achei enganou, estranho, eu ela não enganou. comprei, não. Não, minha mãe tem uma sensibilidade muito boa. Eu realmente tenho uma intuição Além de boa ser e eu achei 50 tudo anos. muito estranho. Muita adoção e não tinha muito sentido. Era uma coisa muito ampla, sabe? Sim. Eu não me lembro dela ter falado desse marido. É o marido que, na verdade, entrou na família como filho. É. Não entrou, não, ele entrou, cara, é muito louco, tem até que raciocinar para contar a história direito. O marido, o Anderson, que é o que ela mata, quem começa a namorar é essa moça aqui, ó, tá na página, Simone, essa aqui. Essa aqui. Essa que namora. Essa filha começa a namorar. Essa filha é biológica, da Flor de Lis. Ela é É biológica. biológica. Quantos biológicos ela tem? Ela tem 3. 3. 3. Aí ela começa a namorar. O Anderson começa a namorar a Simone. E aí a Simone começa a fazer resenha positiva para Flor de Lis do namorado, que tinha 14 anos. E aí a Simone termina com o Anderson, porque ela começou a namorar um outro cara. E aí a Flor de Lis chama o Anderson para fazer uma evangelização na madrugada para achar crianças lá na favela do Jacarezinho. E aí ela coloca o Anderson dentro da família como filho. Não, você é meu filho. E aí, quando o menino tem 15 anos, agora tem meu namorado. Eles começam a namorar. Ou seja, ele entra como genro, passa a ser filho e vira marido. Caraca. É confuso. Nossa, é Muito confuso. É confuso. E tudo Ela isso é em alguns confusa. meses, né? Poucos meses. Porque Aí, de eu acho que em um 14 ano. pra 15, É um ano, é. E quem afinal matou o Anderson? Quem matou o Anderson foi o filho dela, biológico. A mandato dela? É uma lambança. Deixa eu ver aqui os nomes que... tanto nome... É muita lambança. É uma Eu lembro que lambança. na É uma época que a história lambança total. aconteceu, eu me interei. Eu Porque comecei são a assistir muitas um monte de coisa. crianças São. Fiquei adotadas. muito intrigado também, É mas eu muita esqueci história. bastante detalhe dessa história. O que mata é o Flávio, que é o filho biológico. O lance é o seguinte. Ela adota aquela penca de criança, tudo isso aqui. E aí o Anderson também, é bom deixar registrado, não morreu nenhum santo. não morreu nenhum santo. Ele estuprava alguma... Assim, o livro não banca, o livro só banca que são filhos biológicos. Apesar dela ter conseguido, lembra do Ciro Darlan? O Ciro Lembro. Darlan caiu na lábia dela também, concedeu algumas adoções para ela, né? Ele conta ali, foi entrevistado por livro que ele só se sentiu enganado depois que ela descobriu que é a Flor de Lis e tal. Ainda assim, ainda faz uma defesa dela. E aí... Não, porque ela virou uma estrela, né? Ela virou. Ela era pastora também. Ela virou até deputada. Deputada. Ela virou a deputada mais votada do Rio de Janeiro. É. Ela não enganou só... Ela enganou um estado inteiro. E aí, o Anderson, ela descobre... Sabia que o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro não é bem parâmetro. Não é parâmetro. O Rio de Janeiro O tem Rio de Janeiro é o uma contrário, especial né? atração. Se por você essas foi eleito pessoas. no Rio de Janeiro, a chance verdade, de você ser uma pessoa boa é muito pequena. E olha que a gente adora o Rio de Janeiro. Eu sou de mas lá, eu realmente- sou do Rio de Janeiro. Não, isso é verdade. carioca. Mas o Rio tem uma característica muito estranha A Flor de Lis... Ela nas eleições, É sobretudo. verdade. A Flor de Lis, ela é uma invenção do Anderson. A Flor de Lis, ela tinha o sonho de ser pastora. Ela queria ser pastora da Assembleia de Deus. E aí ela começou um trabalho, algum pastor lá disse para ela, olha, é um pastor chamado Demóstenes, disse para ela, olha, para você ser pastora, aqui você tem que ter um trabalho social. E aí tinha um cara que recolhia crianças da rua, que quanto mais crianças a gente tiver aqui, mais doações, a gente consegue entrar naqueles programas do governo, doação, consegue sensibilizar as pessoas e tal. Ele não está fazendo esse tipo de trabalho, vai fazer com a gente junto com essa outra moça, uma moça chamada Rose. E aí elas iam fazer nas quebradas de madrugada, no tal da evangelização da madrugada, para a Assembleia de Deus. E aí ela começa a levar o Anderson, que já estava ali namorando, já estava rolando um clima. E o Anderson, super visionário, virou e falou assim, já tinha levado muitas crianças, ele chamava
as TV local, olha as crianças aqui lá para a igreja. E aí o Anderson fala para ela assim, Flor, sabe quando você vai ser pastora da Assembleia de Deus? Nunca, porque eles não ordenam mulheres, eles só ordenam homens. E aí tu fica lá levando essas crianças e tal, e olha, ele tinha descoberto que a doação era alta. Nós temos agora que recolher crianças para a gente, e não para... E ele falou, mas como assim? Ela, não, a gente vai começar esse trabalho que está fazendo para eles, vamos fazer para a gente, e aí assim você vai virar... Mas eu vou ser pastora? Vai, porque a gente vai criar nosso próprio ministério, que é o que acontece ao longo de... Ela consegue isso. E aí, ele que começa a juntar as crianças. Ele que pivotou, Ele era ele o cabeça. pivotou a ideia. Ele chegou, ele pegou era e o cabeça. Aí, o que ele fez? Quando tinham 12 crianças, eles chamaram uma equipe da TV Cultura, do jornal local do Rio. Ele ligou lá, olha... TVE. Era a TVE, exatamente. Por isso que ela foi parar no programa que eu fazia, então. Não, mas isso era anos 90. Eu estou falando dos anos 90. E aí, ele ligou lá e disse, olha, tem uma mulher assim, que está tirando crianças do tráfico. Ela dizia que ela... E aí ela colocava lá, não sei o quê, dos tráficos. Mas ela não tinha um lado bom no trabalho dela? Eu acho que no início tinha. Ela desvirtuou. Eu acho que no início ela tinha. Ninguém nasce um demônio. Você vai se transformando ali pelo menos esse tipo de demônio que ela foi transformada nisso. E aí, quando ele liga na redação da TVE, eles não vão mandar uma equipe aí. E aí, tinham 12 crianças. Não, mentira, tinha 8. E aí o Anderson falou, os caras têm que ter mais criança aqui. E aí ele sai na vizinhança. Me empresta menino para aparecer na TV, manda lá para casa. Vamos lá. Aí ele consegue reunir de 8 para 15. E que a maioria, então a metade nem era do... Por isso que é fácil enganar. Aí quando o repórter que vai lá, eu não lembro do nome dele, mas está citado no livro, porque eu recuperei a reportagem. O repórter que vai lá é muito novo, é inexperiente. O cinegrafista... Não sei se tu lembra, a TVE, como eles... Acho que os cinegrafistas eram até concursados. Eles eram muito antigos, eram um macaco velhos. Era um homem de 50 anos ali, que estava 30 anos na TVE. Não, minha mãe ficou 21 anos lá na TVE. Na TVE. Aí, o cinegrafista chega lá, ele olha a quantidade de sandália que tem lá fora. E aí ele vai lá no fogão e vai no banheiro. Aí ele já foi confirmar se era verdade ou não. Ele falou assim, aí chegou pra Flor, mas Flor, tu cozinha pra todas as crianças nesse fogão de 4 bocas? Porque, cara, 15 crianças. Nossa, tipo, a minha família era meu pai e minha mãe, nós éramos 4. 4 numa casa é assim, o almoço para 4 tem que ser fogão. Não, vocês ocupa as 15 crianças. Aquele panelão de... Sim, lá não, refeitório. Ela não tinha. E aí ela começa tipo, mas é porque a gente não tem comida, a gente quer um ovo e um arroz numa panela só, para tentar sensibilizar. E eu falei, e a escova de dente deles, cadê? Ela disse, cara, a gente não tem escova. Tipo, 3 escovas para todo mundo. Nossa. E aí o cinegrafista, ele tenta alertar o repórter. Mas aí tem uma coisa, às vezes o repórter não gosta muito da interferência do cinegrafista, porque acha que... Se sente superior. Exatamente. Que eu acho uma bobagem, meu amigo. Uma bobagem. É um parceiro. E é um parceiro o repórter, e meu amigo. Ele é parcial em relação à história. Ele quer que a história venda e tal. Não, essa versão não, aqui é porque tem mais há uma discriminação mesmo. Sim, há uma discriminação. O repórter se acha mais importante que o cinegrafista. Não falo que uma coisa anula a outra, mas acho que as duas coisas podem ter contribuído. Ele não percebeu que é uma parceria. Não percebeu, porque era jovem. Por isso que eu frisei que era jovem. Cara, eu trabalhei minha vida inteira em jornal, saindo pra rua com fotógrafo, e eles têm um olhar que você não tem. O cara foi logo lá, cadê? Que ele tá preocupado com imagem, né? Ele quer lá saber, ele quer produzir uma imagem cadê diz mais as do que 1000 palavras. E aí ele viu que não tinha e ficou desconfiado. Aí o repórter começou a achar que ele estava interferindo. Derrubando a matéria. Exatamente. Ou querendo até levar a matéria para outro lado. Cara, essa mulher pode ser um engodo. Mas aí não tinha experiência, saiu a matéria lá, a partir dessa matéria da TVE... Tudo aconteceu. Tudo acontece, que tem uma... Essa é a grande virada ali na história. Em algum momento... O catalisador ali. Em algum momento, principalmente na década de 90, a Cultura, a TVE, eu lembro da Cultura no Pará, eles tinham uma equipe de jornalistas muito boa, era jornalista raiz. E aí, como ela não tinha uma audiência muito boa, e ela fazia grandes reportagens boas como essa, e aí
a Globo, o SBT, Record, iam lá, vamos refazer essa matéria para mostrar para Pegava mais só de gente. E referência, aí ela né? ganhou a mídia. Aí ela foi para a mídia. A chamada mídia. Aí ela foi para a TV Globo, e aí a Ana Maria Braga chama ela, ali no final dos anos 90, a Ana Maria Braga teve, isso está bem relatado no livro, teve a chance de Record desmascarar a Flor de Lis, porque ela já era vendida com a mãe de 50. E aí uma produtora do programa da Ana Maria Braga, que era uma produtora que tinha trabalhado em redação de jornal impresso, ela liga para o Anderson e diz assim, olha, que o Anderson também era um assessor de imprensa. Ela liga para o Anderson o seguinte, vai ser a mãe de 50. Aí eu lembro que a Ana Maria Braga era uma época que ela apresentava o programa de uma casa que era suspensa, que tinha uma escada que descia ali para o Jardim Botânico. E aí a produtora disse, olha, a gente vai abrir o programa... Era Globo já? Era Globo. Era Globo. Era no iniciozinho da Ana Maria lá, na 98, 99 mais ou menos. E aí ela disse, olha, a Ana Maria Braga vai conferir, então tem que ter 50. E ela não tinha 50, ela tinha 36. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.